Vamos comentar então sobre a polêmica do dia, que é a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Se você ainda não está sabendo disso, acho que você estava mais concentrado em outros assuntos. Ontem foi esse tema que disputou as atenções aí das redes sociais, pelo menos no Twitter, não deu mais outra coisa. Era paredão do Negro D de um lado, prisão do Daniel Silveira no finalzinho da noite. Isso dominou os noticiários e as discussões. Eu queria falar sobre esse tema e eu tenho a intenção de fazer esse vídeo por dois motivos. Primeira coisa, eu preciso fazer esse vídeo porque eu preciso que mais pessoas entendam o que aconteceu, porque quando assuntos relevantes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da democracia brasileira acontecem, é muito importante que o cidadão e a cidadã brasileira saibam o que está acontecendo. A gente só vai ter uma sociedade melhor mais na frente se a gente tiver mais formação cidadã, mais informação cidadã, mais condições de compreender como é que funciona a máquina e as regras do jogo. Então, por isso, fazendo esse vídeo. E o segundo motivo é porque o fato, a discussão, gerou uma série de discussões jurídicas e muita gente que me acompanha aqui faz prova da OAB, gosta de direito ou está estudando direito, e eu queria apresentar para vocês algumas polêmicas desse fato da prisão do Daniel Silveira. Primeira coisa, o que é que aconteceu? Para quem, por exemplo, não está sabendo, ou até mesmo para quem está sabendo, vamos fazer uma retrospectiva rápida. O deputado Daniel Silveira é deputado federal pelo Rio de Janeiro, é aquele que ficou famoso lá na campanha eleitoral, no finalzinho da campanha ali, já perto das eleições, do dia das eleições. Ele teve um vídeo dele que viralizou em que ele quebrava uma placa em cima do carro de som, uma placa que era em homenagem a Marielle, a vereadora que tinha sido assassinada alguns meses antes. Ele achou que era legal quebrar a placa, quebrou, foi aplaudido e foi eleito deputado federal. Como ele mesmo disse agora num vídeo hoje, aliás ontem, antes de ser levado pela Polícia Federal, ele gravou ainda um vídeo e publicou depois nas redes sociais dele. Como ele mesmo gostou de se apresentar, vou repetir então a expressão dele. Ele é um sujeito que foi preso mais de 90 vezes pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, 90 vezes, e ganhou como prêmio por essa carreira gloriosa o prêmio de deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Mas esse é um outro assunto, não vou entrar nessa treta. Bora para a discussão. O que aconteceu? Por que esse cara foi preso? O deputado Daniel Silveira já se envolveu em várias polêmicas, em várias de suas declarações públicas. Mas o que gerou mesmo a prisão de ontem foi um vídeo que ele gravou e postou no YouTube, em que ele faz críticas a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo não está mais disponível, ninguém consegue mais assistir esse vídeo, eu não vi o vídeo quando estava publicado e eu só consigo ter acesso, como vocês agora, a algumas transcrições que alguns sites fazem. Então eu vou trabalhar em cima das transcrições, tá? Com base nas transcrições eu vou dizer a vocês o que o deputado disse. Confesso a vocês que eu não vou ler tudo na íntegra por duas razões. Primeiro, por falta de tempo. E segundo, porque eu não vou ficar aqui repetindo as expressões chulas que ele usou e até cometendo os mesmos crimes que ele cometeu, embora não esteja repetindo com a intenção dolosa. Esse é um vídeo educacional. Eu não quero fazer circular mais ainda esse tipo de pronunciamento. Quando a gente vai ler aqui, a coisa baixa bastante o nível. Mas ele fez um vídeo fazendo essas críticas e em razão desse vídeo foi expedido o mandado de prisão e cumprido ontem às 23 horas. E eu queria explicar para vocês por que esse cara fez, o que é que ele falou. Será que ninguém pode falar mais nada? No Brasil agora a geração mimimi, ninguém pode dizer mais nada. O que é que ele disse? Tem uma transcrição aqui, tá? Ele falou mal no vídeo dele do ministro Edson Fachin, do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Fez críticas a todos eles. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês um pouquinho do que ele falou. Contra o ministro Fachin, o que é que ele disse? Disse assim, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal, militante da esquerda. E aí blá 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 blá, não vou ficar repetindo isso. Fachin, você integra a nata da bosta do STF, certo? E diz mais, o que acontece, Fachin, é que todo mundo já está cansado dessa sua cara de filho da... Eu não vou repetir. Que tu tem essa cara de vagabundo por várias vezes por várias e várias vezes eu já te imaginei tomando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra.
Não vou ler mais o resto lá, mas era nesse tom que ele se referia ao ministro Edson Fachin. Com relação ao ministro Edson Alexandre de Moraes, o deputado federal disse mais ou menos o seguinte: o Oswaldo Estáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo Xandão do PCC. Xandão do PCC é como ele quer se referir aqui ao Alexandre de Moraes. Está aí, preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele manuscrito na prisão dos agentes que o torturaram? Aqui ele aponta a prática de um crime de tortura pelos agentes penitenciários federais. Bom, segue lá. E diz mais: sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim: a nossa missão é eliminar você. Bom, aqui ele está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do jornalista lá, o Oswaldo Eustáquio, tinha feito um plano maquiavélico com um agente penitenciário federal para matar o Oswaldo Eustáquio. E aí ele diz um monte de coisa a mais, mas eu não vou continuar lendo, porque vocês já entenderam o tom. Com relação ao Dias Toffoli, ele disse que levaram o celular dele, da Polícia Federal, o celular do Daniel. Ninguém mandou um ofício dizendo que era relacionado ao mandato, mas quando foram prender o José Serra, rapidamente surgiu um estalar de dedos e ele reclama que foram 2 pesos e 2 medidas. Com relação ao Gilmar Ferreira Mendes, ele diz que solta os vagabundos o tempo todo, toda hora dá um habeas corpus, toda hora vende um habeas corpus. E blá blá blá, diz mais coisa com o Gilmar Ferreira Mendes aqui. Diz que o que você gosta, Gilmarzão, aí faz assim com os dedos, é de dinheiro. Bom, por conta desse vídeo, por conta desses fatos, o ministro Alexandre de Moraes expediu o mandado de prisão e mandou prender o deputado federal Daniel Silveira. Vamos analisar sobre isso agora? Vamos analisar rapidamente? Rapidamente, porque eu não posso fazer muito tempo também. Seguinte, com relação a parlamentares federais, eles têm o que nós chamamos de imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? Basicamente, são proteções constitucionais para o bom e fiel exercício da função. Vou resumir a história. Existem 2 tipos de imunidades parlamentares: a imunidade parlamentar material e a imunidade parlamentar formal. O que é a imunidade parlamentar material? A imunidade parlamentar material é uma espécie de proteção jurídica para que parlamentares não sejam responsabilizados, nem civil, nem penalmente, por suas palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do mandato. Portanto, se o parlamentar se pronunciou palavras, opiniões e votos, e isso tem relação com sua função parlamentar, não vai haver futuramente uma execução civil contra ele, cobrando uma eventual indenização, nem ele pode ser preso por essas palavras, opiniões e votos, desde que proferidos no exercício da função parlamentar. Veja só, não se elimina aqui a chance dele perder o mandato por quebra de decoro parlamentar, porque o que não pode haver é uma responsabilidade civil ou penal, mas nada impede uma responsabilização política. Então, pode sim haver a cassação do mandato, mas não pode haver uma ação civil ou penal. Com relação a esse ponto, logo é bom destacar que o ministro Alexandre de Moraes disse no seu voto, e que foi confirmado pelos demais ministros do Supremo agora à tarde, à unanimidade, que ele entendia que não era o caso de se aplicar a imunidade parlamentar material, porque as palavras proferidas não têm relação com o exercício do mandato parlamentar. Em outras palavras, não faz parte do papel de um parlamentar federal fazer esses atos que o ministro Alexandre de Moraes narrou aqui e que eu acabei de ler com vocês. Esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. O outro tipo de imunidade parlamentar é a imunidade parlamentar formal, que tem 2 tipos. A imunidade parlamentar formal pode ser prisional ou processual. O que é a imunidade parlamentar formal prisional? Não é a impossibilidade de parlamentares serem presos. Parlamentares podem ser presos, sim. Só que a Constituição ela define os critérios para essa prisão. Então o que ela diz? Que parlamentares só podem ser presos: 1. Em flagrante delito. 2. Esse flagrante delito tem que ser de um crime inafiançável. E 3. Essa prisão, depois de ocorrer, tem que ser comunicada à Casa Legislativa da qual ele faz parte em até 24 horas e a própria Casa, 4, pode decidir se mantém ou não a prisão. Note que o parlamentar
pode ser preso, mas uma vez preso, as circunstâncias têm que ser essas: flagrante delito, o crime tem que ser inafiançável, tem que comunicar à Casa Legislativa e a Casa pode decidir se mantém ou não a prisão. Com relação à imunidade parlamentar formal processual, também não é a impossibilidade de deputados, deputadas, senadores, senadoras serem processados. Podem ser processados? Sim, mas esses processos só podem ocorrer por fatos praticados após a diplomação e, se o processo penal for apresentado, a Casa Legislativa pode decidir se suspende ou não a prisão. Qual dessas imunidades se aplica aqui ao caso? A imunidade parlamentar formal prisional, ou seja, o debate é se o deputado Daniel Silveira estava em flagrante delito, se era de um crime afiançável ou inafiançável e, portanto, se a prisão foi constitucional ou não. O Supremo Tribunal Federal respondeu agora à tarde, por voto dos 11 ministros concordando com o mesmo tema, que sim, havia flagrante delito, porque o vídeo foi postado e ele continuou sendo alimentado na rede social e disponível na rede social. 2, sim, o crime era inafiançável. E qual foi a justificativa que o Supremo utilizou? O ministro Alexandre Moraes disse: estando presentes os requisitos para prendê-lo preventivamente, eu posso dispensar. O crime se torna inafiançável. Então, crime inafiançável porque estão presentes os requisitos da preventiva, flagrante delito porque o vídeo continuava no ar. Portanto, flagrante delito de crime inafiançável, expediu-se o mandado de prisão. Há uma curiosidade aqui, porque como é que você expede um mandado de prisão para cumprir uma prisão em flagrante? Porque se a prisão é em flagrante, é desnecessário o mandado. É desnecessário o mandado, mas nada impede que o mandado seja expedido dando conta da flagrância. Tecnicamente é estranho, tecnicamente é não usual, mas não há um conflito ontológico aqui que possa comprometer. Até porque nas situações de flagrância de autoridades, de grandes autoridades, a polícia quer uma sustentação maior para cumprir essa prisão. O policial não vai chegar lá e dizer assim: a gente fez aqui uma reunião internamente, viu seu vídeo, está preso em flagrante. Por isso a expedição do mandado de prisão. A discussão que deve haver aqui agora é: já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão era constitucional, o que é que vai acontecer na Câmara dos Deputados? Porque a Câmara vai se reunir agora para decidir se pode manter ou não manter a prisão. E aí é curioso isso, porque a Câmara pode dizer, por exemplo, que a prisão vai ser suspensa e vai sobrepor a decisão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é possível que aconteça, portanto a Câmara dos Deputados ela pode suspender a prisão ou não suspender a prisão. Última coisa para a gente encerrar aqui. Na história da Câmara dos Deputados, dessa relação com o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que o povo acompanhou de perto a relação entre a suspensão da prisão ou não, a sessão que decide sobre suspender ou não a prisão, todas as vezes que o povo olhou para a Câmara dos Deputados na hora que isso estava acontecendo, a Câmara decidia por manter a prisão. É muito comum e isso aí daria um bom estudo para todo mundo perceber, mas nos casos de votação em que o povo fica disperso e que a Câmara não fica sob os holofotes muito fortes do povo, não da mídia, mas do povo, a Câmara se acha muitas vezes autorizada a suspender a prisão e aí o sujeito vai ser solto no dia seguinte, tá bom? Esse é o nosso caso de hoje.